Imagina só a cena. Você está num evento chiquérrimo, bebericando um champanhe, quando do nada você vê uma mulher deslumbrante entrando de braços dados com um bilionário. O coração dispara, mas você pensa não pode ser ela. Só que é. É sua ex-esposa, aquela que você humilhou, desprezou sonhos e expulsou de casa sem nada. Agora ela brilha mais que todos os diamantes do salão, e você? Você nem consegue respirar direito. Essa é a história real de Jonathan. E cara, prepara o coração porque essa reviravolta vai te deixar de boca aberta. Fica aí que eu vou contar tudinho, cada detalhe dessa vingança do destino que mudou a vida de todo mundo envolvido. E olha, se você já passou por uma separação complicada, essa história vai mexer com você de um jeito que nem imagina. Era uma daquelas noites de inverno em São Paulo quando o céu fica meio roxinho e a cidade inteira parece que está se preparando para algo especial. No bairro nobre dos Jardins, o Gran Hotel estava uma festa só. Sabe aqueles eventos beneficentes que a galera rica adora fazer? Pois é, estava rolando um dos maiores do ano, tudo em prol do hospital infantil da cidade. E lá estava Jonathan Turner, 38 anos, todo pimpão no seu smoking alugado, porque né, por mais que ele se achasse o magnata do marketing, a grana não estava sobrando tanto assim. Ele chegou com os colegas de trabalho, cumprimentando meio forçado um pessoal que mal conhecia, fazendo aquela pose de bem-sucedido que todo mundo conhece. Olha, vou ser sincero com vocês, Jonathan era daqueles caras que impressionava numa primeira conversa. Cabelo bem cortado, postura ereta, aquele papo de quem entende de negócios. Mas por dentro o cara estava um caco. Fazia 5 anos que tinha se separado da Charlotte, e mesmo tentando se convencer de que tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele, lá no fundo ele sabia que tinha estragado tudo. A separação tinha sido um inferno, gente. Discussões que começavam por causa de conta de luz e terminavam com os dois se odiando. Ela queria montar uma galeria de arte, sonhava em expor as próprias pinturas, mas ele achava que era perda de tempo, que a arte não dava dinheiro, que ela tinha que ser mais realista. Imaginem a cena. A mulher dele pedindo apoio pro sonho dela e ele mandando ela crescer e arrumar um emprego de verdade. Então, no meio de toda essa tensão, rolou uma traição. Não vou entrar em detalhes porque isso dói até de lembrar, mas foi o tipo de coisa que não tem volta. Charlotte simplesmente fez as malas e sumiu. Deixou só um bilhete que ele nem teve coragem de ler direito na época. Orgulho bobo, né? Agora imaginem o cenário. Salão gigantesco, todo decorado com flores caríssimas, orquestra tocando aquelas músicas clássicas, garçons passando com champanhe francês. Jonathan circulava ali, fazendo networking, tentando fechar os contratos, quando do nada. Do outro lado do salão, uma mulher de vestido azul marinho que brilhava mais que as estrelas entrava de braços dados com Marcos Lauron. Gente, Marcos Lauron. O cara que aparece na capa da Forbes, dono de uma fortuna que a gente nem consegue contar nos dedos. Bilionário mesmo. Daqueles que compram empresa igual a gente compra pão. E a mulher ao lado dele. Cara, ela era de tirar o fôlego. Elegante, confiante, com um sorrisinho no rosto que irradiava felicidade genuína. Quando Jonathan viu ela de longe, teve uma sensação estranha, como se conhecesse de algum lugar, mas descartou na hora. Afinal, que mulher da vida dele poderia estar ali, naquele nível, acompanhando um dos homens mais poderosos do Brasil? Mas o destino tem dessas, né, pessoal? Às vezes ele te dá um tapa na cara quando você menos espera. A noite foi seguindo, aquela coisa meio protocolar de evento chique. Discursos sobre caridade, políticos fazendo poses pras fotos, empresários tentando se aparecer. Jonathan estava ali meio no automático, até que chegou a hora do discurso principal. O apresentador anunciou. E agora, nosso patrocinador principal, Marcos Lauron. O bilionário subiu no palco com aquela presença de quem nasceu para mandar. Voz firme, cada palavra pesada, falando sobre responsabilidade social, sobre como o dinheiro pode transformar vidas quando usado com sabedoria. Até aí, nada demais. Mas então ele fez um gesto para a mulher que estava ali perto do palco. Gostaria de chamar aqui uma pessoa muito especial, que tem sido fundamental em nossos projetos sociais. E ela subiu. Subiu no palco iluminada pelos refletores, e foi nesse momento que Jonathan sentiu o mundo desabar. Era Charlotte. Charlotte, sua ex-esposa, aquela que ele deixou partir sem um tostão furado, estava ali, radiante, confiante, ao lado de um dos homens mais ricos do país. O queixo do Jonathan literalmente caiu. Ele ficou parado que nem um poste, olhando para cima do palco sem conseguir processar o que estava vendo.
Essa não podia ser a mesma mulher insegura que saiu da casa deles 5 anos atrás. Essa não podia ser a mesma Charlotte que chorava escondido no banheiro porque ele tinha humilhado ela na frente dos amigos. Mas era ela, só que transformada. Segura de si, elegante, falando no microfone com uma naturalidade que ele nunca tinha visto antes. Ela agradeceu a presença de todo mundo, falou da importância do trabalho do hospital, e cara, a voz dela estava firme, sem aquele tremorzinho de nervoso que ele lembrava. Quando os aplausos ecoaram pelo salão, Jonathan sentiu como se uma barreira invisível tivesse surgido entre eles. Ela estava ali, fisicamente perto, mas em outro mundo completamente. Um mundo onde ela era valorizada, respeitada, amada de verdade. E ele estava ali, parado no meio da multidão, sentindo um misto de confusão, arrependimento e uma pontada de ciúme que doía no peito. Como ela tinha chegado até ali? Como tinha se tornado essa versão melhorada de si mesma? E mais importante, ela tinha esquecido dele completamente. A música voltou a tocar e os casais foram para a pista de dança. Jonathan ficou ali parado, tentando processar tudo, quando resolveu que precisava falar com ela. Não sabia bem o que ia dizer, mas precisava tentar. Ele a viu se afastando um pouco do Marcos, que estava conversando com os figurões da prefeitura. Charlotte foi até o bar pegar uma taça de champanhe, e foi aí que Jonathan viu sua chance. Atravessou o salão com o coração martelando no peito. A cada passo que dava, as lembranças voltavam. Os primeiros encontros, o casamento, as brigas, a separação. Quando chegou perto dela, Charlotte pareceu sentir sua presença. Ela se virou e seus olhares se cruzaram. Cara, vocês não fazem ideia da tensão que estava no ar. Era como se 5 anos de mágoa, arrependimento e palavras não ditas estivessem ali, no espaço entre eles. Charlotte, ele disse baixinho, a voz meio embargada. Faz tempo, né? Ela se virou com toda a elegância do mundo. Jonathan respondeu depois de uma pausa. Espero que esteja bem. Surreal, né? Ali estavam eles, conversando como 2 estranhos educados, sendo que um dia foram casados, dividiram cama, sonhos, brigas, lágrimas. Jonathan pigarreou, sem saber direito o que falar. Você está linda. Não sabia que você estaria aqui. Estou acompanhando Marcos, ela respondeu, mexendo nervosa no cabo da taça. Mesmo com toda aquela segurança nova, ele ainda conseguia perceber os pequenos gestos que denunciavam o nervosismo dela. O discurso foi impressionante. Ele tentou puxar assunto. A doação dele vai fazer uma diferença enorme. Sim, ela murmurou. O Marcos está envolvido em várias causas sociais. Jonathan ficou estudando o rosto dela. O tempo tinha apenas refinado sua beleza. Umas marquinhas de expressão aqui e ali, mas que traziam uma maturidade cativante. E ele ali, sentindo uma pontada de culpa porque um dia quis ser o homem que a fazia sorrir daquele jeito. Tentando disfarçar o nervosismo, ele perguntou, você e o Marcos, é sério? Cara, mal saiu da boca dele e já se arrependeu. Que direito ele tinha de perguntar isso? Mas as palavras já estavam no ar. Charlotte deu uma pausinha, suspirou baixinho. A gente se apoia. Ele respeita meus interesses e investe na minha galeria de arte. É equilibrado. A mensagem estava clara sem precisar falar. Era exatamente o oposto do que ela tinha com Jonathan. E doeu. Doeu muito. Fico feliz, ele disse, mas a pontada de arrependimento apertou mais. E suas pinturas? Ainda está pintando. Os olhos dela brilharam quando ele tocou no assunto da arte. Tenho uma série nova, na verdade. Paisagens em forma abstrata. Estou experimentando técnicas e materiais novos. O Marcos me ofereceu espaço numa das galerias modernas dele em Campinas. Mês que vem a gente lança a exposição. O orgulho na voz dela era inegável. Jonathan sentiu uma mistura de alegria por ela e uma pontada amarga de inveja. Ele tinha zombado publicamente dos sonhos dela, mas na real era porque se sentia ameaçado. Nunca confessou isso para ela, assim como nunca confessou que o sucesso dela o fazia se sentir diminuído. Parabéns, ele disse engolindo o nó na garganta. Adoraria ver algum dia. Charlotte olhou para ele, sem certeza se ele estava só sendo educado. As lembranças das brigas ainda estavam frescas, dele dizendo que a arte dela era o bisninho sem futuro. Ela apenas acenou com a cabeça, mas não estendeu nenhum convite. De repente, uma mão tocou as costas da Charlotte. Marcos tinha voltado. Jonathan se impertigou na presença do bilionário, sentindo toda a diferença de poder entre eles. Marcos deu um sorriso educado para ele.
Jonathan Turner, não é? CEO da Bravo Marketing. Lembro de ter lido sobre suas campanhas. Marcus Lauron, Jonathan respondeu, sentindo o aperto de mão firme do cara. Marcus olhou de Jonathan para Charlotte, percebendo toda a tensão que estava rolando. Vejo que vocês se conhecem, Marcus disse, levantando uma sobrancelha. Charlotte respirou fundo. Marcus, este é meu ex-marido, Jonathan. As palavras ex-marido ficaram ali no ar, criando um climão entre os três. Marcus manteve a composura, dando um aceno respeitoso pro Jonathan. Ah, que coincidência. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, Jonathan respondeu, mas prazer era a última coisa que ele estava sentindo. Depois de uns minutos de conversa forçada, Marcus deu uma desculpa elegante e levou Charlotte embora para cumprimentar um senador que tinha acabado de chegar. A gente se fala depois, Jonathan, Charlotte disse educadamente, e foi embora de braço dado com Marcus. E lá ficou Jonathan, sozinho no meio daquela festa toda, com a taça de champanhe esquentando na mão. Naquela conversa rápida, ele percebeu que havia muito mais na nova vida da Charlotte do que esperava: a confiança, o apoio, o orgulho genuíno. Ela tinha virado uma mulher que ele mal reconhecia, uma que não precisava mais da aprovação dele. Doeu como traição e inveja pura, mexendo com arrependimentos que ele tinha trabalhado duro para enterrar. Jonathan precisava respirar. Saiu para uma varanda de mármore que dava vista para a cidade toda iluminada. São Paulo brilhando lá embaixo. O barulho distante dos carros ajudando a acalmar a cabeça, mas o silêncio só deixava os pensamentos ruins voltarem com tudo. Ele lembrou da última conversa que tiveram antes da Charlotte ir embora. Ele tinha sido frio, grosseiro, falando que precisavam ser realistas sobre dinheiro e tempo. Os olhos dela imploraram para que ele a enxergasse, mas ele não quis ver. Então ela sumiu, quietinha. Agora ela estava ali como prova viva do que acontece quando você encontra alguém que realmente acredita em você, como você floresce quando não está preso por amarras emocionais. Jonathan fechou os olhos, lembrando da finalidade do divórcio. O acordo foi mínimo. Ela pediu quase nada, só a liberdade de ir embora sem briga. Na acomodação dele, achou que ela nunca ia crescer. Afinal, ela não tinha interesse no império crescente dele de contratos publicitários e expansões de marketing. Ela simplesmente desapareceu. Talvez essa deveria ter sido a primeira pista de que ela nunca estava realmente interessada em ganhos materiais. Agora uma ideia o atormentava. Esse reencontro poderia ser uma oportunidade de fazer as pazes, ou era apenas um vislumbre doloroso de uma vida que seguiu sem ele? Ele se perguntou se realmente queria perturbar a nova felicidade dela. Depois veio a outra pergunta. Ele merecia uma segunda chance, se não para reconciliar, pelo menos para encontrar redenção? Olhou para o horizonte iluminado da cidade, imaginando como Charlotte via o mundo, como ela preenchia suas bordas cinzentas com cor e possibilidade. Algo se abriu no peito dele. Uma consciência de que nunca tinha se recuperado totalmente da perda dela, que todos os relacionamentos subsequentes tinham ficado pálidos em comparação. Uma onda de arrependimento pesou nele, ameaçando afundá-lo. Mas naquele momento, ele também sentiu uma ponta de determinação. Se a vida tinha os colocado cara a cara novamente, talvez fosse hora de confrontar as próprias falhas, oferecer um pedido de desculpas e, se ela permitisse, tentar se curar. Com uma respirada final, Jonathan voltou para a festa, incerto do que o resto da noite traria, mas determinado a encará-la de frente. Quando voltou para o salão, a festa estava a todo vapor. A orquestra tinha mudado para um ritmo mais animado, e a pista de dança estava cheia de vestidos rodando e abotoaduras brilhando. Jonathan sentiu uma mudança interna. Ele não era mais só um convidado qualquer ou um empresário querendo fazer networking. Naquela noite, ele queria clareza, perdão, ou pelo menos a chance de falar sua verdade. Do outro lado do salão, Charlotte parou para conversar com uma velha amiga, Martha Cross, antiga colega da comunidade artística. Conversaram sobre curadores, cronogramas de exposições e a sensação de vingança que Charlotte sentia finalmente trazendo sua arte para o primeiro plano. Mas o olhar da Charlotte vagava, procurando Jonathan na multidão. Ela disse para si mesma que era um velho hábito, um reflexo remanescente do casamento, sempre procurando por ele, lendo sua expressão para avaliar se o humor podia zerar ou alegrar. Mas desta vez o coração batia diferente, um turbilhão de emoções não resolvidas alimentando aquele ritmo acelerado. Marcus apareceu ao lado da Charlotte, voz baixa. "Tudo bem, querida?" perguntou, notando a tensão nos ombros dela. Desde o dia que se conheceram, Marcus tinha uma percepção incrível, captando o humor dela como um jogador de pôquer experiente lendo um oponente. Charlotte exalou,
deixando uma honestidade gentil escapar no tom. Esbarrei no Jonathan há pouco. Foi inesperado. Marcos pôs uma mão tranquilizadora no cotovelo dela, um gesto de solidariedade e calma. Precisa de um tempo? A gente pode sair a qualquer hora. Parte dela queria fugir, mas ela sempre tinha sido a que fugia. Talvez fosse hora de confrontar o passado com a mesma coragem que usou para construir a nova vida. Não, ela respondeu baixinho, colocando a mão sobre a dele. Estou bem. Marcos assentiu, exibindo aquele sorriso confiante mas carinhoso. Tá bom, só lembra que eu tô aqui do seu lado. A música diminuiu para uma valsa. Um sussurro de empolgação passou pela pista de dança. Casais se ajeitaram, braços estendidos em convite. Jonathan avistou Charlotte parada sozinha, a luz suave dos lustres dando um brilho dourado na pele dela. Juntando toda a coragem que tinha, ele se aproximou. Posso? Perguntou, estendendo a mão. Os olhos dela foram para a palma aberta dele. Embora emoções conflitantes fervilhassem no coração, parte dela sentiu que recusar aquela dança simples podia construir outro muro que ela acabaria lamentando depois. Com compostura medida, ela pôs a mão na dele. Claro, respondeu, quase num sussurro. Eles entraram na pista de dança, se misturando ao ritmo lento. A lembrança de dançar juntos como recém-casados voltou para Charlotte, passos desajeitados mas doces na recepção do casamento, como Jonathan tinha 2 pés esquerdos mas tentou heroicamente evitar que ela percebesse. A recordação a fez sorrir de um jeito melancólico. A mão dele repousou levemente na cintura dela, cuidadosa como se temesse cruzar uma linha. Eles se moveram em círculos cautelosos, olhos se encontrando ocasionalmente. Cada nota do violino parecia vibrar com palavras não ditas. Você está feliz? Jonathan conseguiu dizer, voz baixa. Charlotte considerou a pergunta. Mais do que costumava estar, respondeu, uma resposta honesta e medida. Ele engoliu em seco. Eu sinto muito, disse baixinho, a voz tremendo com remorso genuíno. Por não ter acreditado em você, por tudo. Sei que é tarde demais para pedidos de desculpa, mas preciso que saiba que me arrependo de como as coisas terminaram. Ela processou as palavras dele. Por anos, tinha alimentado uma raiva silenciosa, repassando as brigas finais, os comentários cruéis que ele tinha atirado nela em momentos estressantes. Agora, ouvindo ele expressar esse arrependimento fez o peito apertar inesperadamente. Obrigada, ela sussurrou. Nós dois tivemos culpa de algumas formas, mas você me machucou, Jonathan. Mais do que percebi no começo. Um silêncio desceu entre eles enquanto a orquestra se elevava, carregando-os pela pista polida. Por perto, outros casais dançavam, alheios à corrente emocional rodopiando entre os ex-cônjuges. Os olhos da Charlotte brilharam com lágrimas. Ela lutou para segurar. Era mais forte agora, mas alguma ferida antiga tinha se reaberto, crua e vulnerável. A postura do Jonathan enrijeceu. Eu sei, murmurou, angústia se infiltrando na voz. Não estou pedindo pena ou qualquer outra coisa. Só, nunca consegui te dizer como tinha orgulho da sua arte, mesmo quando agi diferente. Eu tinha ciúme, talvez medo de perder meu protagonismo. Foi egoísmo. Ela piscou, a respiração falhando. Uma confusão rodopiante nublou a mente. Então você acreditava em mim. A vulnerabilidade no tom dela era palpável, um reflexo silencioso da esperança que um dia ela se agarrou. Ele assentiu, respirando fundo. Acreditava. Eu estava consumido demais pelo próprio ego para mostrar. A valsa terminou, e os dançarinos diminuíram até parar. Uma salva de palmas saudou a orquestra. Jonathan deixou a mão escorregar da cintura da Charlotte, dando um passo para trás. Eles se encararam no silêncio que seguiu a nota final. Jonathan, agradeço sua honestidade, Charlotte disse finalmente. Ela pausou, incerta de quanto mais revelar. Mas tenho uma vida agora, uma que levou muito tempo para construir. Não estou procurando segundas chances no amor, se é isso que você está. Ele balançou a cabeça gentilmente. Não, eu entendo. Não é sobre isso. Só quero. Uma voz gritou, Charlotte. E os dois se viraram para ver Marcos se aproximando. A compostura calma dele vacilou ligeiramente, como se atento a uma tensão sutil. Não querendo inflamar ou interpretar mal a situação, Jonathan acenou educadamente para ambos e se afastou. Sentiu uma mistura peculiar de alívio e arrependimento rodopiando no peito. Nos dias seguintes ao baile, os tabloides e portais de notícia da cidade estouraram com fotos. Marcos Lauron e sua companhia deslumbrante, Charlotte Evans, a parceira recém-revelada ao lado dele, tinham agitado a multidão.
A presença deles no baile tinha ofuscado quase todos os outros convidados, incluindo Jonathan Turner. Se o nome do Jonathan aparecia na cobertura, era só como menção coadjuvante. Também compareceu Jonathan Turner, magnata do marketing. No escritório elegante da Bravo Marketing, Jonathan largou a revista de fofocas mais recente na mesa de mogno, sentindo uma pontada complicada. As páginas de trás continham uma foto do rosto da Charlotte de perfil, sorrindo pro Marcos enquanto posavam com os diretores do hospital. Do outro lado da mesa, Gavin tamborilava uma caneta no telefone. É oficial. Cara, os fofoqueiros estão chamando eles de dupla poderosa. Alguns especulam até noivado. Jonathan segurou uma careta. Charlotte nunca mencionou noivado. Não significa que não seja possível, Gavin retrucou, se inclinando para frente. Mas poderia ser uma oportunidade para você profissionalmente. Marcos está planejando expansões em tecnologia digital. Vai precisar de expertise em marketing. Procura ele. Oferece seus serviços. Jonathan franziu a testa. Não me sinto confortável usando a Charlotte como trampolim. Quem disse que tem que mencionar ela? É a natureza dos negócios. Você tem uma conexão. Usa. Isso não é exploração. É networking. As palavras pesaram no Jonathan. Havia verdade na perspectiva do Gavin. Capitalizar relacionamentos era a essência da estratégia corporativa, mas parecia desconfortável, cruzando linhas entre arrependimento pessoal e ambição profissional. Preciso pensar, Jonathan disse finalmente. Naquela tarde, ele rascunhou um e-mail pro Marcos. Era educado, fazendo referência à breve apresentação no baile. Jonathan propôs um café para discutir potenciais sinergias entre Bravo Marketing e Lauron Tech. Então, por um longo momento, o dedo dele pairou sobre o botão enviar. Dúvidas se contorceram na mente. Era ético? Ele estava realmente fazendo isso pelos negócios? Ou havia um motivo oculto para ver Charlotte novamente? Com uma sensação de tensão não resolvida, ele clicou em enviar. Dias se passaram sem resposta. Jonathan tentou focar em outros projetos, se imergindo em campanhas de clientes e lançamentos de produtos vindouros, mas lembranças antigas continuavam intrometendo, puxando ele de volta para um turbilhão de culpa, arrependimento e saudade. Foi quase uma semana depois que o telefone tocou com um número desconhecido. Jonathan atendeu, se preparando para spam de vendas. Um barítono caloroso respondeu. Jonathan, oi. Aqui é Marcos Lauron. Recebi seu e-mail. O coração do Jonathan disparou. Claro. Obrigado por ligar. Agradeço você tirar um tempo. A voz do Marcos era amigável mas medida. Ouvi coisas interessantes sobre sua agência. Talvez eu esteja procurando apoio externo de marketing para uma nova iniciativa filantrópica de tech. Que tal um jantar amanhã à noite? Manda o motorista te buscar. Jonathan piscou surpreso. Jantar parece ótimo. Excelente. Vou fazer minha assistente coordenar os detalhes. Houve um sussurro suave no fundo. Ah, e a Charlotte vai estar lá também, se não tiver problema. Acreditamos que ela pode trazer input valioso sobre os elementos filantrópicos. Ela é bem apaixonada por impacto comunitário. Jonathan engoliu. Sim, absolutamente. Ficaria bem. As palavras pareceram um pouco forçadas, embora também despertaram uma sensação estranha de alívio. Ele não estava agindo pelas costas da Charlotte. Na noite seguinte, Jonathan se viu entrando numa SUV preta elegante que o levou a um restaurante de fusão chique no centro de São Paulo. Luzes de neon piscavam do lado de fora, mas o interior era íntimo, banhado em tons dourados sutis. Marcos e Charlotte já estavam sentados numa mesa reservada no canto, o skyline da cidade visível através de janelas do chão ao teto atrás deles. Marcos se levantou para cumprimentar Jonathan, exalando hospitalidade e compostura executiva. Charlotte ofereceu um sorriso contido, os olhos revelando cautela. Jonathan se sentou enquanto um garçom se aproximou discretamente, entregando cardápios e listando pratos especiais. Marcos não perdeu tempo. Então, Jonathan, meu braço filantrópico, Lauron Tech Cares, combina soluções tecnológicas com bem social. Estamos pilotando software educacional para escolas carentes. O marketing atual tem sido medíocre. Quero uma campanha real, algo que ressoe. O treinamento profissional do Jonathan entrou em ação. Ele começou discutindo estratégias, storytelling digital, forjando parcerias locais e aproveitando embaixadores da marca que personificam o empoderamento. Marcos ouviu atentamente, ocasionalmente olhando para Charlotte pela perspectiva dela.
Ela contribuiu com comentários pensativos sobre lidar respeitosamente com comunidades marginalizadas e garantir que campanhas ilustrem benefícios sociais tangíveis. A voz dela estava firme e segura, bem longe da esposa incerta que Jonathan conheceu anos atrás. Durante a hora seguinte, a conversa teceu entre propostas de sinergia e anedotas pessoais. Vinho fluiu enquanto pratos de culinária artisticamente apresentada chegaram. O tempo todo, a presença da Charlotte era uma subcorrente persistente, um lembrete da história pessoal complicada sombreando a oportunidade de negócios. Às vezes, Jonathan se pegava estudando o rosto dela. Ela não se esquivava mais sob escrutínio. Ela o encarava sem piscar, como se dizendo que não seria quebrada novamente. No meio do jantar, Marcos se desculpou para atender uma ligação. Jonathan e Charlotte ficaram brevemente sozinhos. Um silêncio prolongado se estabeleceu entre eles. Ela quebrou primeiro. Não sabia que o Marcos tinha te convidado até hoje de manhã. Ele abriu as mãos, sentindo necessidade de esclarecer. Procurei ele puramente para discutir negócios. Não quero que pense que estou. Ela o interrompeu com um suspiro baixo. Tudo bem. O Marcos aborda as coisas de frente. É assim que ele é. Os olhos se encontraram. A iluminação baixa do restaurante suavizou as bordas afiadas da memória. Jonathan se inclinou ligeiramente para frente. Tem certeza que está confortável com isso? Posso desistir. Não quero criar tensão para você. Ela pausou, lendo a preocupação na voz dele. Estou bem, disse eventualmente. Não sou frágil, Jonathan. Honestamente, uma pequena parte de mim fica feliz. Gostaria de ver você se dar bem, colocar seus talentos para bom uso. Ela soou sincera, embora tingida de cautela. Ele assentiu, coração disparando. A conversa estava sombreada por palavras não ditas. O pedido de desculpas, os arrependimentos, a questão de se feridas passadas podiam realmente curar. Charlotte parecia mais à vontade do que tinha estado no baile, o que Jonathan reconheceu que podia ser devido ao apoio inabalável do Marcos. Uma onda fugaz de tristeza passou por ele quando percebeu que ela tinha encontrado no Marcos a validação que ele nunca deu. Voltando à mesa, Marcos ofereceu um sorriso, se desculpando educadamente pela interrupção. Crise de investidor, explicou. Tudo resolvido agora, esperava. Jonathan aproveitou o momento para retomar os negócios. Então, em termos do seu projeto filantrópico de tech, vejo uma abordagem multifacetada. Combinamos campanhas de marketing digital em larga escala com eventos locais especializados focando na tangibilidade. A Charlotte mencionou destacar histórias de sucesso reais. Marcos assentiu. Sim, essa é a especialidade da Charlotte. Ela fez maravilhas com as oficinas de arte jovem nos centros comunitários. As pessoas respondem à autenticidade. Uma fagulha leve de orgulho iluminou o rosto da Charlotte. Ela assentiu suavemente, ajeitando o colar. No final, queremos uma campanha que pareça orgânica, não forçada. Eles concordaram com uma reunião de acompanhamento, marcando tentativamente para a semana seguinte. Marcos sugeriu que hospedassem na sede corporativa dele. Quando o café e a sobremesa foram servidos, a tensão tinha meio que derretido. Falaram de tópicos mais leves, destinos favoritos de viagem, exposições de arte, empreendimentos filantrópicos. Quando a noite se aproximou do fim, Marcos pagou a conta. Jonathan ofereceu pagar a parte dele, mas Marcos insistiu. Na próxima é por sua conta. Brincou numa demonstração de camaradagem temperada por uma subcorrente leve de territorialismo. O trio saiu pro ar fresco da noite, luzes da cidade cintilando. O motorista parou num sedã preto elegante pro Marcos e Charlotte. Jonathan curvou a cabeça educadamente. Marcos apertou a mão dele, murmurando que estava ansioso para trabalhar junto. Charlotte encontrou o olhar do Jonathan. Ela usava uma expressão pensativa como se estivesse na iminência de dizer alguma coisa. Em vez disso, acenou educadamente. Boa noite, Jonathan. Ele assistiu enquanto desapareciam na noite, um turbilhão de emoções se estabelecendo sobre ele como neve flutuante. Parte dele sentia como se estivesse caminhando no gelo fino entre sua vida antiga e a nova. Jonathan chegou à sede da Laura uma semana depois, coração batendo forte com uma mistura de expectativa e nervos. Situada num arranha-céu reluzente com vista para o distrito mais movimentado de São Paulo, o prédio incorporava o estilo futurista que Marcos prezava. Arquitetura elegante, espaços abertos e displays digitais avançados no lobby. O segurança direcionou Jonathan para o 20º andar onde o braço filantrópico do Marcos, Lauron Tech Cares, tinha escritórios. Quando saiu do elevador, admirou o ambiente polido.
pisos de mármore branco, instalações de arte abstrata, possivelmente curadas pela Charlotte, e uma área de lounge onde funcionários faziam brainstorming de campanhas de marketing. Uma mulher alta e graciosa com cabelo curto cortado se aproximou. Sr. Turner, sou Selena, assistente executiva do Sr. Lauron. Eles estão esperando na sala de conferências. Seguindo a liderança dela, Jonathan entrou numa sala de conferências brilhante. Marcos estava na extremidade mais distante, telefone colado na orelha, de frente para uma parede de janelas que oferecia uma vista magnífica. Charlotte estava sentada numa mesa circular, revisando impressos. Ela olhou quando Jonathan entrou, oferecendo um sorriso educado que continha pistas de calor. Marcos terminou a ligação e girou. Jonathan, bom te ver. Gesticulou para um assento ao lado da Charlotte, um sinal sutil de que ele não estava reivindicando o espaço pessoal dela, mas também que eles estavam unidos na abordagem. Uma vez acomodados, a reunião começou. Jonathan apresentou um plano de marketing abrangente, vídeos curtos estilo documentário destacando sucessos educacionais reais, parcerias com influenciadores com professores e estudantes, lançamentos de mídia social apresentando histórias pessoais relacionáveis, e eventos filantrópicos conectando tech com arte. Quanto mais falava, mais engajado Marcos ficava, ocasionalmente acenando para Charlotte para avaliar a reação dela. Charlotte contribuiu com suas percepções. Deveríamos incorporar um elemento artístico na campanha. Talvez hospedássemos uma galeria itinerante apresentando peças de estudantes que se beneficiaram do software. Mostrar os talentos deles vai humanizar a tecnologia por trás. Os olhos do Jonathan se iluminaram. Brilhante! Podíamos realizar showcases locais em centros comunitários e escolas. Contamos a história de como cada criança pode aproveitar criatividade e aprendizado facilitado pela sua tecnologia. Eles trocaram ideias, sinergia se formando em tempo real. Marcos parecia satisfeito, recostando na cadeira. Então, 3 fases: conscientização, engajamento, retenção a longo prazo. Cada fase tem alocações orçamentárias e cronogramas. Vou fazer minha equipe financeira coordenar com você. Quando a reunião oficial concluiu, Marcos agradeceu graciosamente ao Jonathan, estabelecendo colaboração contínua. Caminharam para fora da sala de conferências pro lounge, o zumbido estéreo de computadores e conversa sussurrada formando o cenário. Marcos tinha outro compromisso, então se desculpou. Isso deixou Charlotte e Jonathan parados perto de uma das peças de arte curadas por ela, um turbilhão colorido de formas reminiscente da imaginação de uma criança. Ela quebrou o silêncio com um sorriso pequeno. Suas propostas foram boas. Melhoria drástica de algumas campanhas corporativas sem graça que já vi. A risada dele foi autoconsciente. Percorri um longo caminho desde produzir anúncios de produtos de consumo, imagino. De fato, ela respondeu, olhos percorrendo a pintura. Então, você vai supervisionar a direção criativa também. Ele assentiu parcialmente. Vou trazer uma equipe de especialistas, mas quero permanecer hands-on. Houve uma batida de hesitação antes de continuar, a voz suavizando. Você tem talento para conectar a arte e comunidade. Gostaria do seu input na estratégia criativa também, se topar. Uma pontada de surpresa cruzou o rosto dela. Eu gostaria disso. Obrigada. Naquele momento, conflito passado pareceu recuar. O respeito mútuo parecia frágil, mas real. Jonathan juntou coragem, chegando mais perto. Charlotte, sobre o passado. Os ombros dela ficaram tensos. Jonathan, não quero reviver. Só me escuta, ele interrompeu gentilmente. Não posso mudar o que aconteceu, mas se vamos trabalhar juntos, quero ter certeza que meus arrependimentos não continuem te pesando. Você merecia coisa melhor de mim. Menosprezei sua paixão e te excluí. Sinto muito. Os lábios dela se abriram enquanto pesava as palavras dele. Suavemente respondeu. Agradeço isso. Me levou anos para reconstruir minha confiança depois que nos separamos, mas também reconheço minhas próprias falhas. Nunca te confrontei apropriadamente, nunca lutei pelos meus sonhos até ser tarde demais. Nós dois tivemos nossos papéis na queda. Ele engoliu o nó na garganta. Gostaria de seguir em frente como profissionais, talvez até amigos, se for possível. Ela o estudou por um longo momento, lendo sinceridade nos olhos dele. Um turbilhão de emoção tremelicou no rosto. Alívio, apreensão, aceitação. Vamos ver como esse projeto vai seguir daí. A voz dela era gentil. Não te odeio, Jonathan. Só aprendi como viver sem você. As palavras doeram, mas não de forma dura. Pareceram reais,
um lembrete de que ela tinha sobrevivido e encontrado nova vida. Ele assentiu, soltando uma respirada que não percebeu que estava segurando. Obrigado, sussurrou, um sorriso apertado nos lábios. Momentos depois, Marcos reapareceu. Uma olhada rápida disse que essa era uma conversa séria. Juntou-se a eles, olhando de um para o outro. Tudo bem. Charlotte respondeu primeiro. Sim. Jonathan e eu estávamos discutindo sinergia criativa para a campanha. O olhar do Marcos permaneceu no rosto do Jonathan, procurando significado mais profundo. Satisfeito com a atmosfera calma, assentiu. Excelente. Semanas fluíram num ritmo de colaboração produtiva. A equipe do Jonathan trabalhou intimamente com Lauron Tech Cares, desenvolvendo uma presença online imersiva para a campanha do software educacional. Filmagens começaram em escolas locais, capturando histórias tocantes de crianças que abraçaram tecnologia para amplificar criatividade. Charlotte orquestrou a estética visual, mapeando como a arte de cada estudante podia ser mostrada tanto fisicamente quanto digitalmente. A sinergia deles despertou empolgação no mundo filantrópico. Portais de mídia começaram cobrindo a iniciativa Lauron, elogiando a abordagem de marketing autêntica. Jonathan compareceu em múltiplas sessões de filme, frequentemente acompanhado pela Charlotte, cuja orientação empática ajudou crianças a se sentirem confortáveis na câmera. As linhas entre exes e colegas se borraram numa finalidade compartilhada. Ainda assim, nem tudo foi tranquilo. Por trás das cenas, alguns funcionários do Jonathan sussurravam sobre seus laços pessoais com Charlotte, perguntando se o projeto podia ser ofuscado por drama antigo. Alguns cantos da internet especulavam: o ex-marido está se agarrando ao sucesso do bilionário. Tensões subiram quando um colunista de negócios influente escreveu um editorial questionando o motivo do Jonathan em fazer a colaboração. Gavin avisou o Jonathan privadamente para manter as rédeas apertadas na narrativa. O evento culminante foi um showcase grandioso, um baile reminiscente do primeiro, mas com uma reviravolta. Focou inteiramente nas conquistas das crianças. Hospedado na torre recém-renovada do Marcos, o andar superior foi transformado numa galeria de arte interativa. Monitores gigantes exibiam vídeos curtos destacando histórias de sucesso estudantil, enquanto pinturas e esculturas reais das crianças adornavam o espaço. Charlotte dirigiu a montagem meticulosamente, garantindo que cada peça fosse iluminada com dignidade. Jonathan ajustou a apresentação, garantindo que cada exibição contasse uma história coerente de esperança e inovação. Na noite do showcase, doadores de alto perfil, educadores e mídia chegaram em multidões. Câmeras dispararam, capturando a sinergia entre arte e tecnologia. Na entrada, um banner grande dizia: Iniciativa Lauron, empoderando o amanhã através de inovação e arte. Marcos estava ao lado da Charlotte, elegantemente vestido num terno cinza ardósia, braço levemente em volta da cintura dela. Jonathan, usando um terno carvão sob medida, cumprimentou patrocinadores e os direcionou às estações de exibição. Um sussurro de expectativa caiu quando o MC anunciou a abertura oficial do evento. Silenciosamente, Charlotte subiu primeiro no palco. Segurou o microfone, expressão brilhando com uma mistura de empolgação e nervos. Bem-vindos, pessoal! Hoje a noite é sobre celebrar o futuro, sobre as crianças que derramaram imaginação em cada tela e linha codificada. Me sinto honrada de apresentar o trabalho delas, e agradeço nossos doadores por tornar isso possível. A plateia aplaudiu calorosamente. Então Marcos se juntou a ela, explicando como tecnologia podia ser aproveitada para amplificar criatividade e oportunidade para os estudantes mais vulneráveis. Isso é só o começo, ele proclamou, voz ressonante. Finalmente, o MC sinalizou a vez do Jonathan. Ele subiu, examinando a multidão. Seus olhos capturaram o aceno encorajador da Charlotte, reforçando sua confiança. Documentamos histórias de crianças notáveis. Histórias de transformação, resistência e sonhos realizados. Nós, como profissionais de marketing ou inovadores de tech, só fornecemos uma plataforma. A verdadeira mágica vem delas. Ele gesticulou para um canto onde um grupo dos estudantes destacados estava parado radiante de orgulho. Câmeras dispararam. Aplausos trovejaram. Depois dos discursos, a multidão se dispersou para explorar as galerias, provar aperitivos e se misturar. Jonathan vagou pelas exibições, ocasionalmente parado por bem-intencionados oferecendo elogios sobre a autenticidade do marketing. Sentiu algo mais profundo que orgulho profissional. Era uma sensação de redenção pessoal. Se aproximou de uma exibição apresentando uma série de pinturas vibrantes de uma adolescente chamada Ana, que superou dificuldades econômicas.
Ela tinha usado software educacional para aprender técnicas de design que se misturavam perfeitamente com suas habilidades de pintura tradicionais. Admiradores se juntaram em volta, maravilhados com seu talento bruto. Parado ao lado da ex-esposa na frente desta exibição, Jonathan sussurrou: "Isso é exatamente o que queríamos, dar a uma jovem artista uma plataforma para brilhar." Charlotte assentiu, olhar permanecendo nas cores ousadas. É gratificante, não é?" Ela o encarou, vendo que podiam fazer algo bom juntos. A admissão suave dela carregou mais peso do que percebeu. Por um momento, compartilharam um olhar que conectou arrependimentos passados a conquistas presentes. Algo gentil se estabeleceu entre eles, compreensão ou aceitação. Então veio o momento que solidificou toda a colaboração. Um sussurro varreu o salão novamente quando a jovem artista se adiantou para compartilhar comentários breves. Ana, tímida mas determinada, pegou o microfone. Expressou como o software abriu sua mente a novas possibilidades. Agradeceu aos doadores, mentores, e destacou Charlotte por defender expressão artística. Então, num movimento que pareceu orquestrado pelo destino, também reconheceu Jonathan por contar sua história de forma que respeitou sua identidade. Jonathan ficou de pé, coração inchando com a autenticidade da gratidão dela. Olhou para Charlotte, cujos olhos brilhavam com lágrimas. Naquele segundo cru, sentiu algo mudar. A multidão vibrou para Ana, câmeras disparando para capturar cada momento. Era o tipo de arco de redenção que raramente acontece na vida real. E ainda assim, aqui estava, tangível, incontestável. Quando a noite acabou, convidados circularam em conversa alegre. Jonathan se retirou para uma varanda mais quieta, a mesma vantagem da recepção de coquetel anterior, desta vez preenchida com energia triunfante em vez de pura ansiedade. Contemplou a cidade, o céu noturno cintilando com promessa. Passos se aproximaram. Virou para ver Charlotte mais uma vez. Ela se juntou a ele na grade, as luzes ambiente da cidade refletindo nos olhos. Por um momento, nem falou, só absorvendo o evento bem-sucedido que tinha mudado a dinâmica deles para sempre. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Jonathan, estou verdadeiramente orgulhosa do que realizamos aqui e vejo agora que você cresceu. Parte de mim nunca esperou ver esse lado seu. A voz dele estava carregada de gratidão. Devo muito desse crescimento à reflexão sobre como te tratei, como dei as coisas como garantidas. Não posso dizer que não tenha arrependimentos ainda, mas pelo menos estou tentando fazer algo positivo agora. O olhar dela era gentil. Agradeço ouvir isso, e é importante que reconheça isso para si mesmo também. Você não pode viver preso em autoculpa para sempre. Ele assentiu. Uma batida passou. Então ele se aventurou suavemente. Você pensou em casamento com Marcos? Um rubor leve coloriu as bochechas dela, surpresa evidente. Discutimos isso. Nenhum anúncio oficial ainda. O Marcos perguntou. Só não dei uma resposta final ainda. Precisava ter certeza dos meus sentimentos e meu futuro. Jonathan engoliu as emoções. Ele é um homem bom, e você merece o melhor. Ela o estudou, captando a sinceridade na voz. Obrigada. Isso significa muito. Marcos apareceu na porta, parecendo sentir que estava entrando num momento pessoal. Ficou a uma distância leve mas fez contato visual. Charlotte olhou por cima do ombro e ofereceu um sorriso tranquilizador, silenciosamente prometendo que tudo estava bem. Jonathan recuou, dando espaço a ela. Aproveite o resto da noite, disse gentilmente. E obrigado por me deixar fazer parte disso. Antes que ela pudesse responder, ele entrou, deixando-a na varanda. Observando Marcos se aproximar dela com preocupação e afeto, Jonathan sentiu uma pontada no coração, tingida com tristeza mas também aceitação. Reconheceu o que significava deixar ir, aceitar que seu caminho à frente podia não incluir Charlotte como parceira romântica, mas como aliada em fazer o bem. Uma semana depois, um comunicado à imprensa anunciou que Ana e vários outros jovens tinham recebido bolsas de estudo da iniciativa Lauron para continuar educação em arte e tecnologia. O sucesso da campanha disparou e o nome da Bravo Marketing foi elogiado por seu ethos de marketing empático. A redenção do Jonathan foi selada publicamente, embora pessoalmente ainda tivesse que navegar estradas emocionais tortuosas. Se jogou no trabalho filantrópico, forjando novas parcerias além da iniciativa Lauron. Inesperadamente, convites despejaram de organizações sem fins lucrativos impressionadas com sua mudança de abordagem. Descobriu um senso renovado de propósito, forjando um legado que transcendia resultados financeiros.
Cada passo era um testemunho da lição que aprendeu tarde demais com Charlotte, mas não tarde demais para todos os outros que ainda podia ajudar. Olha só, pessoal, o tempo pode roubar coisas que um dia valorizamos, mas também abre portas para novas possibilidades. Jonathan aprendeu as lições mais difíceis da forma mais pública possível. Ver sua ex-esposa ao lado de um bilionário, brilhando em seu sucesso criativo, o forçou a confrontar os próprios erros. Mas através da vulnerabilidade, perseverança e disposição de elevar outros, ele encontrou um caminho para a redenção. A história deles mostra que mesmo quando relacionamentos quebram e cicatrizes permanecem, nunca é tarde demais para crescimento e compreensão. Se essa história tocou vocês, se acreditam em segundas chances e na coragem de reescrever o próprio destino, por favor curtam este vídeo, compartilhem com alguém que precisa de esperança, e se inscrevam no canal para mais histórias poderosas como essa. Porque no final das contas, gente, a vida sempre nos dá uma nova chance de sermos pessoas melhores. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar quem realmente somos. Obrigado por assistir, e até a próxima!